Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouco hoje sobre a formação das primeiras cidades, né? Como que ela surgiu? Porque as cidades, ela não surgiu do jeito que nós conhecemos hoje. Ela surgiu de forma diferente, né? E é isso que nós vamos verificar agora, né? Nós vamos compreender um pouco agora. As primeiras cidades, elas surgiram bem diferente do que é hoje. A formação da cidade, o desenvolvimento de técnicas de agricultura, né, que melhorou, né, a forma de se plantar e de se colher, com a construção de diques, que são uma barragem, né, eles têm para conter a água, né, para não deixar a água passar e desviar o curso dessas águas, né? E canais de irrigação, ou seja, como se fosse pequenos trieiros de água, né? Pequenos buraquinhos de água, né? Trilha de água para levar para a plantação. E aperfeiçoamento de ferramentas fizeram com que a oferta de alimentos crescesse, aumentou a quantidade de alimentos. Com isso, a população aumentou e a produção de alimentos deixou de ser coletiva. Deixou de ser coletiva, né, onde era feito por muita gente, e pois nem todas as pessoas precisavam trabalhar no campo e alguns puderam dedicar-se à produção artesanal. O que é a produção artesanal? São trabalhos feitos à mão. A especialização do trabalho e o aumento da oferta de alimentos geraram maior variedade de produtos que poderiam ser comercializados, né? Aumentou a quantidade de produtos que poderiam ser comercializados. Essa transição levou à criação de espaço, né? Essa transição é passando de uma para outra etapa. Aumentou, né, os espaços destinados à produção artesanal e o comércio separado do trabalho no campo. Casas e oficinas começaram a ocupar ruas em volta de pequenas praças. Aí essas pequenas praças, né, as casas em volta, vai começar a surgir o quê? Cidades, onde ocorreriam feiras, dando origem às cidades. Muitas delas eram protegidas por muros de tijolos que delimitavam a área, né? Ou seja, eram verdadeiras fortalezas, né? Coloca tijolos, as muralhas muito altas. As pessoas para entrar tinham que passar pela muralha para evitar de causa de guerra, né? Igual nós estamos vendo aqui, ó, na imagem, ó. A cidade, essa foto aqui é da cidade de Babilônia, a cidade de Babilônia, há cerca de 2.600 anos, era protegida por grandes muralhas. Essa foto aqui, foi tirada lá no Iraque, em 2008, há 13 anos. Na Mesopotâmia, né, que é a região aqui, ó, que fica entre esse rio Tigres e o Eufrates, essa região que está aqui de rosa, que é a chamada região da Mesopotâmia, que é onde começou a surgir as primeiras cidades. Inclusive, na Bíblia, a história do Velho Testamento é contada quase toda nessa região aqui, ó, da Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, é onde fica aqui Israel, por exemplo. Na Mesopotâmia, há cerca de 6.000 anos, existiram grandes cidades como Ur, Uruk e Eridu. Elas foram fundadas pelos povos sumérios e tinham características arquitetônicas, né, comuns. É o formato das casas, né, a característica arquitetônica era o formato das casas. Uruk foi a maior cidade do período. Ela era dividida em bairros religiosos, bairros administrativos, bairros residenciais e bairros comerciais. E também tinha exército e um sistema de administração pública, né? Aqui está mostrando, ó, primeiros assentamentos e cidades. Aqui na China também teve, ó. Aqui na China, aqui tem outro povoado, aqui no Egito, a Mesopotâmia, os indianos, que é essa região de verde aqui, foram os povoados que começaram a surgir na época, né? Então vamos lá, vamos continuar. Cidades na África, América, China e Europa. Na África, no Vale do Rio Nilo, diversos núcleos urbanos foram construídos. Núcleos urbanos são as cidades, como Gizé, Mênfis e Tebas. Há mais de 3.000 anos, na Europa, China e América, surgiram várias cidades, como Atenas, na Grécia, Roma, na Itália, Niang, na China, e Teotihuacan, na região onde se localiza o México.
Aí vem as primeiras perguntas para vocês responderem para nós. 5. Como ocorreu a formação das primeiras cidades? Como que elas surgiu, né? Aqui está falando aqui, ó, como que as cidades surgiram. Nós explicamos aqui agora como que elas surgiram, né? Surgiram em volta de alguma coisa que eu quero que vocês voltem um pouco o vídeo ou leiam novamente. Por que a produção de alimentos deixou de ser coletiva, né? Por que ela deixou de ser feita por muita gente e começou a fazer por pouca gente ou até mesmo uma pessoa? Aí vocês vão explicar. 7. Observe as imagens abaixo e responda as questões. A questão. Você vai observar a imagem e ler a legenda, ó. Essa aqui é a imagem de ruína. Ruína é o quê? Já está caindo, né? Caindo aos pedaços. Então, é ruínas do sítio arqueológico de Teotihuacan, onde se vê ao fundo a pirâmide da Lua. Essa era o centro da cerimonial da cidade asteca, que foi construída há cerca de 2.100 anos, onde hoje é o México. Essa foto foi tirada em 2009. Outra aqui, ó, ruínas do Templo Branco, no sítio arqueológico de Uruk. Essa foi a cidade suméria há cerca de 5.000 anos, servindo de modelo para outras cidades da Mesopotâmia. Essa foto aqui foi tirada lá no Iraque, em 2010. Aí vocês vão responder aqui para nós, ó. Que semelhanças, né? Que é semelhança? Parecido, coisa, algo parecido. Então, que algo parecido, né? Ou que semelhanças você observa entre essas duas imagens? E as diferenças? Então, vocês vão colocar aqui para mim as semelhanças e as diferenças. O que são parecidos e o que são diferentes. Vamos para a próxima página, página 48. A expansão da cidade e a organização social. Há cerca de 6.000 anos, diversas cidades surgiram na Mesopotâmia e na África. Algumas delas conquistaram outros povos, expandiram, né, ou seja, aumentaram seus domínios e se transformaram em grandes impérios, como o Império Egípcio e o Babilônio. Lembre, esses dois impérios estão descritos na Bíblia, no Velho Testamento. Na Mesopotâmia, inicialmente a administração de cada cidade era exercida por um sacerdote. Sacerdote, sacerdote é o chefe religioso. O que hoje nós conhecemos como padre, pastor, é, significa isso, sacerdote. Sacerdotes são os chefes religiosos. Qual que é o chefe religioso da Igreja Católica? O padre. Qual que é o chefe religioso da Igreja Evangélica? O pastor. Então, esses são os sacerdotes, né? São chefes religiosos que governavam o próprio templo. À medida que as tarefas administrativas ficaram mais complexas, os palácios passaram a ser o centro administrativo do governo, exercido por um rei. A expansão territorial, ou seja, o aumento do território e o aumento da população, o aumento populacional, exigiram mudanças na administração do território e na vida em sociedade, né? Na vida de todos que moram ali naquela região. Com uma oferta maior de produtos, o comércio entre os povos cresceu. Por isso, foram criados órgãos administrativos e jurídicos. Administrativo era o que cuidavam, um rei que cuidava, o que governava, e jurídico é alguém que julga, alguém que julgava. Essa organização gerou novas profissões, pois era necessário defender o território, registrar o número de habitantes, calcular e cobrar impostos, né? Sem impostos não tem como sobreviver uma sociedade, uma cidade, um estado, um país. Construir prédios públicos, casas e diques, né? Que é para desviar a água para poder plantar. Cultivar a terra, comercializar, aplicar as leis e etc. Havia muitas profissões essenciais à vida em sociedade. Agricultores, né? Que são que plantam, os artesãos que fazem trabalho à mão, os tesoureiros que cuidam do dinheiro, os tecelões que fazem panos, roupas, os pintores, pedreiros, criadores de animais, soldados, né, que são do exército, músicos e muitas outras. Essas foram as profissões que surgiram ao longo do tempo com o início das cidades. Essa aqui, ó, essa imagem aqui, ó, espelho de cerca de 3.000 anos encontrados em Lahuan, uma cidade planejada em que residiam sacerdotes e artesãos, ou seja,
só viviam aqui chefes religiosos, né, da religião deles na época, que não era a mesma da nossa ainda, e artesãos, que faziam trabalhos manuais, né, na região de Fayuan, no Egito. Aí agora a invenção da escrita. A nossa escrita, ela foi inventada aos poucos, mas surgiram algumas outras escritas, né, que tem vários tipos de letras diferentes no nosso planeta hoje. Por exemplo, a nossa letra não é a mesma letra da China, do Japão, tem diferença, nem da Rússia. Então vamos falar um pouquinho sobre a invenção da escrita. O registro das informações se tornou cada vez mais necessário, ou seja, registrar, né, escrever as informações. A arrecadação de impostos gerava muitos dados, então eles tinham que anotar quanto que estavam arrecadando, pois controlava-se quem havia feito o pagamento, quais eram as isenções, ou seja, quem estava liberado de pagar alguma coisa, quem não precisava de pagar, e quem estava em dívida. Para facilitar esse trabalho, os sumérios, que eram povos da época, inventaram a escrita, que foi usada também para emitir decretos, né, é uma ordem do rei, definir fronteiras de território e fazer registros religiosos. No Egito, o domínio da escrita era muito valorizado e os escribas eram as pessoas responsáveis por ela. Então é o seguinte, ó, tinha profissão naquela época, não era todo mundo que sabia ler e escrever. Eram pouquíssimas pessoas que sabiam ler e escrever. E essas poucas pessoas que sabiam ler e escrever, elas receberam um nome de escriba. Aqui, ó, essa imagem aqui, a placa de argila com inscrições mesopotâmicas de cerca de 5.000 anos. As letras, esse aqui não é uma letra, mas se a pessoa que conhecer isso aqui, ela vai saber que nos falar, né? O que está dizendo essa imagem, né? Essa escrita aqui. Não é com a mesma letra que nós, mas é uma escrita. E agora, atividade da página 49. 8. O crescimento das primeiras cidades provocou inúmeras transformações. Ele está afirmando. Quais foram elas? Ele quer saber quais foram as transformações. 9. Observe as imagens abaixo e explique a importância das profissões retratadas para a vida na cidade. Ó, observe a imagem abaixo. O que você acha que eles estão fazendo aqui? Aí você vai escrever. Explique a importância dessa profissão. O que eles estão fazendo aqui? Primeiro, ó, tem que ler aqui, ó. Essa primeira imagem, letra A, relevo de 4.400 anos atrás, retratando dois escribas. Lembra que eu falei que é escriba? Então, o que eles estão fazendo? Letra B, pintura de cerca de 3.400 anos, retratando a colheita de trigo, região onde se localizava Tebas, no Egito, né? Então, qual que é a importância dessa profissão aqui, ó? A importância, qual que é a importância dos escribas? Qual que é a importância dos agricultores, né? Da colheita. Letra C. Aqui é um relevo de cerca de 3.500 anos, retratando soldados egípcios. Então, qual que é a importância dos soldados egípcios para aquela época? Tudo isso aí vocês vão ter que explicar para nós, ok? Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Fiquem com Deus e até a próxima.